Continuando então. Bom, pegamos, eu consegui coletar provas, eu consegui apoio dos colegas. Então, depois disso aí, se for o caso, a gente vai entrar com uma ação judicial. Aí, nesse caso da ação judicial, o ideal é procurar um advogado trabalhista. De preferência, antes de se desligar da empresa, porque tem muita gente que sai da empresa, tem raiva, quer fugir logo do assunto, ele vai e sai da empresa. Aí, depois que ele saiu da empresa, começa a pensar melhor, está mais calmo e tudo mais, é até orientado pela família, pelos amigos, pelos colegas e tudo mais, para procurar um advogado. Ele vai lá e procura. Mas o adequado mesmo procure esse advogado antes mesmo de você se desligar da empresa. Tá? Se o assédio moral for comprovado na ação judicial, o trabalhador então tem direito de ser indenizado pelos danos morais que ele sofreu, na proporção desses danos morais. E aí também, vamos até colocar essa última parte aqui, ó. Em caso de indenização, vale lembrar que o valor da reparação do dano jamais deve promover um enriquecimento ilícito. Tem gente que acha que ele vai querer, que ele vai ganhar uma bolada, uma nota, quando entrar na justiça em cima do seu empregador. Também não é assim. Um juiz justo, ele vai analisar conforme o que de fato é válido, é adequado para a parte que sofreu o assédio e aquilo que é punitivo para a parte assediadora, tá? Uma coisa importante dentro do assédio moral, que acontece muito, é uma doença conhecida como síndrome de burnout. Ou alguns outros nomes que alguns falam aí, burnout, mas pessoalmente eu falo a síndrome de burnout. É uma doença psicológica que é caracterizada pela manifestação inconsciente do esgotamento emocional. Eu tive um professor uma vez, ele deu estafa mental. Ele apagou, como uma máquina, sabe? De tanto esforço mental, de tanto esgotamento físico e mental, o cara chegou uma hora que ele simplesmente, o power dele desligou, apagou. Ficou uns dias internado, recuperando a memória, que ele simplesmente parece que apagou mesmo o HD dele. Quem era, onde estou, quem sou. E aí, à medida que foi descansando, é que realmente recuperou-se por completo. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento nos sinais que o nosso próprio corpo dá. Como é que eu estou? Hoje nós estamos falando muito questão do estresse, do desgaste emocional. Até em função da pandemia, do isolamento social e tudo mais, isso tem causado um dano enorme, emocional, psicológico nas pessoas. E aí, a própria síndrome de burnout é um esgotamento emocional, ou seja, é uma doença psicológica. O esgotamento ocorre exatamente em função dos esforços realizados no trabalho, que faz com que o trabalhador fique agressivo, irritado, desinteressado, desmotivado, frustrado, depressivo, angustiado. E aí eu até coloquei essas figurinhas. A síndrome da cabeça quente. Por isso que está aqui, ó, palito de fósforo com a cabecinha quente. Burnout. Quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador. Eu não lembro qual foi a revista. Eu não sei se foi uma vez, já foi muito super interessante, que saiu uma reportagem algum tempo atrás especificamente sobre esse assunto. Infelizmente, ainda é um assunto que não é tão trabalhado dentro das empresas pelo seu RH. Deveria, inclusive. Tem instituições que, por si só, a própria característica dela exige realmente da pessoa um trabalho psicológico, emocional muito mais forte, um controle psicológico muito mais forte. E nem sempre a pessoa consegue fazer isso ao longo do tempo. Vai acumulando, uma hora estoura. Consequências para o ambiente de trabalho: perda de autoestima, desagregação do grupo, desmotivação, perda de autoridade, medo, perda de iniciativa, estímulo à competição nociva. Para a empresa, o absenteísmo, que é a ausência das pessoas, as faltas, aumento de acidentes, principalmente em função do cansaço, do foco, da falta de foco, perda na produtividade, perda de materiais, desperdício de horas, pedidos de demissão. Mas pedir demissão é porque exatamente a empresa queria isso. Olha, talvez não é a empresa que está querendo, e sim o supervisor ou o superior imediato. Ações judiciais e a questão da rotatividade. E o que é que nós temos dentro da lei? O que é que nos fala? Na realidade, na lei, no artigo 216A,
especificamente sobre o assédio moral, não diz nada. No assédio, o artigo 216A, ele fala sobre o assédio sexual. Esse assunto, o assédio sexual, já foi até tema de filmes, é um assunto que ainda acontece. Mas hoje em dia acontece muito mais o assédio moral do que o sexual. Tá? Então, tem até, vocês podem depois dar uma olhada especificamente as principais características do assédio sexual, mas o nosso foco é no moral. E o assédio moral, por sua vez, ele ainda não faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. Está ali, tramitação, tem uma coisa que fala, outra coisa, mas realmente não foi totalmente ordenado. Não há ainda uma lei federal que aborde especificamente sobre esse assunto, ou aborde especificamente esse assunto. Só que, mesmo sem esse ordenamento jurídico, a própria Justiça do Trabalho tem se manifestado em algumas situações. E aí, reconhece dois aspectos básicos do assédio moral. A regularidade do ataque, que é o que eu falei anteriormente, os fatos devem se repetir ao longo do tempo, e o objetivo de desestabilizar emocionalmente a vítima, de modo que, mais cedo ou mais tarde, eu não vou mandá-lo embora, ele mesmo vai ter que pedir contas. E aí, algumas dicas importantes para que a gente evite isso. Não conversar sozinho com o empregado, não chamar a atenção de ninguém na frente dos outros. Chamar a atenção, lembra, tem que ter um efeito educativo, pedagógico, não é só passar esporro no cara, não. Não ofender, não fazer brincadeiras indevidas, não abusar da hierarquia, tentar, por parte da direção, rastrear brincadeiras indevidas e não deixar o cara esquecido no seu ambiente de trabalho. Lembrar o caráter contratual da relação de trabalho, verificar se as chefias não estão exercendo poder exagerado, não exigir metas inatingíveis, não dirigir bilhetes ou e-mails ofensivos e, é claro, tudo isso gira em função de usar do bom senso e da boa fé. Detalhe, a gente faz, é muito comum, no momento de admissão, fazer a entrevista admissional. Uma prática que também deveria ser tomada era a entrevista demissional, até porque na hora da entrevista demissional, você está saindo, você fala. Você fala mesmo. Você fala os pontos positivos, você fala os pontos negativos, você fala de quem gostou, você fala de quem não gostou, você fala do que foi bom naquela empresa, você fala do que não foi bom na empresa. É fundamental o uso da entrevista demissional por parte do RH. Infelizmente, não é isso que acontece. Na realidade, são pouquíssimas empresas que realizam esse tipo de entrevista. Lembremos, empresas devem treinar as chefias quanto à legislação trabalhista básica, limites, poderes, técnicas de liderança e relacionamento. E aí, alguns cuidados da vítima do assédio moral. Nós já falamos, anotar detalhes, dar visibilidade do ocorrido procurando demais colegas. Não é ficar de boca fechada não, gente, é de fato falar. Quanto mais a gente falar, melhor. Quanto mais eu divulgar aos quatro ventos, melhor. O óbvio, é claro, que eu tenha provas. Que também não vai enfiar os pés pelas mãos, sair falando mal, sair falando mesmo que tenha acontecido, mas se você não puder provar nada. Aí o trem pode dar peteco. Uma outra coisa importante também que a gente tem que tratar é do dano moral causado. Aí agora vamos inverter o papel. Por parte do empregado ao seu empregador. Ou seja, um assédio moral ascendente, de baixo para cima. Dano moral causado pelo trabalhador ou trabalhadora a seu patrão. Atos ou palavras que comprometam a imagem da empresa, dos superiores ou dos donos. Isso também é causa de litígio trabalhista. O artigo 52 do Código Civil fala: aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos de personalidade. Cuidado para não estar cuspindo no prato que você está comendo ou que já comeu. Está na empresa e está falando mal dela. Está na empresa e está falando do seu patrão. E aí, a mensagenzinha final. O dano moral deve ser interpretado com seriedade, boa fé, bom senso, não podendo ser objeto de banalização, sob pena de perder o seu fim maior, que é a proteção à dignidade humana. No final, tem uns dados sobre o assédio. Eu quero que vocês deem uma olhada nessa apostila, esses dados vão ficar disponibilizados para vocês.